E aí, gente, como estamos? Feliz 2026. Espero aí que vocês tenham passado uma virada do ano maravilhosa, que seja um ano, o quê? De muita paz, não é mesmo? É isso que eu quero. Paz, saúde, prosperidade, que parece bem clichê, mas eu acho que o mundo tá precisando disso, né? Amor, só coisas boas. Olha, fiquei pensando tanto no que eu poderia fazer como primeiro vídeo do ano. Pensei em fazer um vídeo sobre metas, como é que eu coloco as minhas metas e como é que eu, sei lá, seleciono e entendo que vai ser prioridade da minha vida nesse ano. Mas confesso que me peguei muito ansiosa nesses últimos dias. Passei uma virada do ano maravilhosa com a minha família aqui, bem gostosinho. E assim, o mundo tá esquisito, né? O mundo tá esquisito, muitos conflitos, muitas coisas estranhas acontecendo. E aí, sabe o que eu gostaria de falar hoje? Sobre formas que a gente pode, preservar a nossa saúde mental. É isso. É esse o tema hoje. Porque eu não sei vocês, mas me dá uma ansiedade muito grande, assim, às vezes ler notícias e me sentir muito impotente, sabe? Me sentir assim, meu Deus, nem sei o que eu faço, sabe? E aí, às vezes, a gente cai numa roda de ficar se atualizando, o que eu acho muito importante, tá? Porque eu acho que, às vezes, a gente fica também numa ignorância e a gente tem que se aprofundar em temas, mas não se atualizando por WhatsApp, né? Vamos falar isso? Se atualizando através de livro, documentário, vai para vários canais, assim, várias fontes para a gente poder criar a nossa opinião. Mas eu fiquei pensando sobre algo que funcionou muito bem no meu ano de 2025 e que eu quero continuar e só melhorar para esse 2026. Eu acho que 2025, pelo menos para mim, foi um ano muito desafiador e eu acho que eu só não surtei porque eu já estava cuidando da minha saúde mental. E é impressionante, assim, como o cuidado com a saúde mental, ele pode ser refletido de várias formas, né? Então, desde, sei lá, fazer uma terapia, não sei se aqui todo mundo faz, enfim, não sei como é que você tá ouvindo isso, faz 10 anos que eu tô com a minha terapeuta, maravilhosa. É até engraçado que o Pradip às vezes me fala assim, mas você tá com alguma questão pra resolver? Eu falo, olha, nessa altura da vida nem tô, é só uma... Na verdade, eu acho que eu não tô, né? Mas aí às vezes eu vou pra sessão e falo, nossa, que loucura essa questão que veio, que aconteceu lá quando eu era criança e que engraçado, eu tô com o mesmo padrão repetitivo. Então, é engraçado porque a terapia às vezes você acha que tá tudo bem e aí você vê, na verdade, o quê? Que o jeito que você tá vendo o mundo, você nem sabia que era a sua lente, você achava que era uma verdade absoluta. Olha que coisa doida. Então, existem várias formas de cuidar, né, da nossa saúde mental. Mas o que eu gostaria de falar hoje especificamente, e eu acho que linka muito bem com o vídeo de Cambridge que eu falei, fiz um vídeo há pouco tempo sobre uma experiência que eu tive de fazer um curso na Universidade de Cambridge, vou deixar aqui para quem tiver interesse, mas que fala muito sobre a gente priorizar o que nos faz bem, não é mesmo? Então eu quero isso para o meu 2026, eu quero continuar priorizando experiências que me fazem bem e que eu acho que tá tudo interligado com você cuidar da sua saúde mental, com você tá bem. E o ano passado aconteceu um movimento que eu também estava ficando muito ansiosa em ler notícias e ver o que tá rolando no mundo, e aí você vai se sentindo assim meio fora, as coisas fugindo do seu controle, e isso é muito assustador, né? Mas o que me ajudou muito, gente, aí eu gostaria de compartilhar com vocês, né, ideias, porque eu tenho conversado com alguns amigos que estão falando que, assim, estão ansiosos, e é engraçado, né, porque a virada do ano trouxe uma energia tão boa, né, uma coisa, assim, tão leve pro próximo ano, então eu acho que a gente pode preservar isso. E aí eu quero contar uma história do que eu fiz ano passado, mas com o intuito de repente, inspirá-los
a procurar algo similar ou, não sei, de repente algo que faça sentido para vocês, né? O ano passado eu me peguei passando muito tempo na frente do celular, lendo notícias, me atualizando e vendo o que estava acontecendo, mas daí daqui a pouco eu estava na rede social e daqui a pouco eu estava ali, sabe, naquele movimento assim, ó, que é uma armadilha, né? Porque é infinito. Então é muito doido pensar isso, né? Não é que você vai chegar e vai ter uma hora que vai acabar. Não vai acabar. Você vai ficar aqui, ó, pá, 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 pá. E eu fui percebendo o quanto isso me fazia mal, sabe? O quanto isso me fazia mal porque eu ficava muito ansiosa. Aí você vê muita notícia negativa. As pessoas só postam, né, as vitórias delas ou o que elas querem mostrar que elas têm, né? Então vai causando muita ansiedade, porque às vezes a gente compara o nosso processo, o nosso pior dia com o melhor dia que a outra pessoa tá postando, né? Então são muitas armadilhas. Então eu criei alguns hábitos o ano passado que me ajudaram demais. O primeiro foi não pegar no celular quando for dormir. Eu leio, então acho que eu já falei aqui também, fiz um outro vídeo sobre leituras, vou deixar aqui, falando um pouco até do Kindle, né, da minha experiência lendo com Kindle, porque você consegue colocar uma luz amarelada, fica como se fosse uma página mesmo de um livro, então não é um negócio que tira o sono, que vai afetar aí a tua qualidade de sono, e eu vejo que eu durmo melhor, que vai me dando um soninho mesmo, você vai lendo assim, daqui a pouco, ai meu Deus. Então é maravilhoso, tem funcionado muito. E aí, uma outra coisa que me ajudou demais foi o quê? É um negócio bem aleatório, tá? Confesso, mas teve um impacto tanto na minha saúde mental quanto no meu senso de produtividade, que foi o quê? Eu queria fazer alguma coisa que me ajudasse a não ficar nas telas. Claro que atividade física ajuda pra caramba, né? Você cuidar do seu filho ajuda demais, trabalho, tudo isso, mas não é isso que eu tava falando. Eu queria fazer alguma coisa pra mim, ter um tempo meu fazendo alguma coisa que eu sentisse que era produtiva. E eu gosto muito de coisas artísticas, assim, em geral, eu gosto muito de coisas artísticas. E aí, casou que eu achei uma escola de crochê perto da minha casa. E aí, por que eu tô falando casou? Porque às vezes é isso, às vezes tem vontade de fazer um negócio, mas é longe, um horário que não bate na tua rotina, ou, sabe, você vai e faz uma aula, mas você não gosta da pessoa que tá dando aula, porque tem tudo isso, né? E aí, os astros se alinharam e tudo foi dando certo, sabe? O horário casava com a minha rotina. A rotina pessoal, a rotina profissional. Pertinho da minha casa dá pra ir a pé. Um negócio que eu me interessava. A professora, uma fofa, maravilhosa, uma história de vida incrível, uma pessoa interessantíssima, um papo bom. E aí, conhecendo as outras alunas, porque é isso, né? Não é um negócio exclusivo para mulheres, mas só mulheres. Um papo bom e sabe, uma oportunidade, inclusive, de conhecer mais pessoas da Catalunha. Porque às vezes morar fora é isso, né? É muito fácil fazer amizade com outros estrangeiros que também estão passando por aquele momento igual você, mas dependendo do lugar que você for, a galera do local mesmo é mais fechada, né? Estudaram juntos a vida toda e tal, então não estão muito interessados em expandir o círculo, né? Então até isso me ajudou a fazer amizades com pessoas catalãs. Mas eu gostaria de falar sobre isso porque, e isso tá muito fresco na minha memória, porque esse cachecol aqui, gente, eu que fiz, por exemplo. Vocês estão passados? Eu tô muito passada, porque às vezes a gente cai numa armadilha também de falar assim, nossa, mas fulano tem dom pra tal coisa, ai, fulano tem dom pra música, ai, fulano tem dom pra pintura. Eu não tô tirando o mérito do fulano de que de repente tem a dom mesmo, mas eu às vezes acho que a gente cai na armadilha de desmerecer todo o processo da pessoa, de fazer aula, de se dedicar, de tentar, de se permitir errar, porque é isso, se começar uma nova atividade, você tem que se permitir ser ruim em alguma coisa. E tá tudo bem, porque você nunca fez aquilo antes. E eu achei que eu gostaria de fazer um momento, sabe, de ter um momento meu, eu acho que muito inspirado aí depois do curso de escrita que eu fiz em Cambridge, eu queria continuar, mas também com essa busca de não quero ficar na televisão.
Não quero ficar lendo notícias no celular porque isso tá me adoecendo. Então eu acho que a gente tem que encontrar o equilíbrio, sabe? De sim, estar informada, entender o que tá acontecendo no mundo, mas também o quê? De cuidar da nossa mente. E aí, no meu caso específico, foi o crochê porque casou, sabe? Casou tudo, sabe? Foi tudo muito conveniente. Mas comece a pensar o que você poderia fazer que também poderia te fazer bem. Porque tem sido, gente, uma jornada tão doida essa do crochê. Inclusive, esse aqui eu não fiz nem em crochê mais, eu fiz no tricô, que é uma outra técnica que eu não tô entendendo, que agora eu sei. E tem, assim, uma beleza de fazer coisas artísticas. Eu acho que tecer tem me ensinado tanto, porque tem um exercício que é você escolher o fio, que é um negócio meio sem graça, né? Vem num novelo, assim, enroladinho, e no começo eu tinha muita dificuldade, porque a professora falava, vai, tenta combinar coisas. Eu falava, meu Deus, mas combinar... Eu não conseguia visualizar o produto final, sabe? E é engraçado que agora eu já consigo, eu acho que isso aqui vai ficar bom, a textura dessa vai ficar boa. Porque, de novo, a gente vai evoluindo, né? Mas existe uma beleza de pegar esse novelo cru e ver ele transformado num negócio que você colocou tempo, esforço, e que agora é uma coisa que ganhou uma utilidade, tipo um cachecol, uma bolsa, um casaco. E eu acho que tem uma coisa poética, sabe? De ir puxando a linha, e aí as pessoas vão conversando, porque assim, começa sempre de uma forma muito leve, de tipo, ai, o que vocês fizeram ontem? Ai, como é que passou o feriado? Ai, como é que passou? Que legal, onde vocês foram? Blá, blá, blá. E daqui a pouco a pessoa tá jogando ali, ai, eu tô com essa dificuldade, cara, tá rolando isso aqui na minha casa. E eu acho muito interessante isso, sabe? É um espaço assim que vai permitindo que as pessoas sejam transparentes e se formou um círculo ali de confiança que eu nem sabia que ia rolar também, não é mesmo? Mas tem uma coisa que me faz muito bem, que é o fato de você... Eu acho que existem poucas atividades, na minha vida pelo menos, que você tem que estar com uma atenção 100% no presente, porque senão ela não funciona. E o crochê e o tricô é isso pra mim. Você tá aqui, ó, porque às vezes você tem que ir contando o ponto. Então você tem que passar a linha e pega, e passa e pega, tá, agora vira, agora do outro lado, tá. Se você começar a viajar, você se perdeu. Você não sabe onde você parou. Então tem sido uma atividade tão maravilhosa, porque me força a viver no presente. Quando a minha mente vai lá pra longe, putz, mas o que será que vai acontecer? Meu Deus do céu, eu já puxo minha lã, entendeu? Eu falo, gente, tô precisando focar aqui no presente porque eu tô indo longe. E às vezes sentar 5 minutos e fazer, sabe? Ou o meu crochê, ou o meu tricô. Estou fazendo tricô nesse momento, né? Que é inverno aqui. E aí estou me permitindo fazer mais peças de tricô. Me traz, sabe? Pro eixo, me traz de volta. Eu tenho também uma experiência muito parecida com o mergulho. Há alguns anos eu decidi me certificar pela PAD, né? Então fazer um curso de mergulho. E eu comecei a fazer o mergulho justamente por isso, porque eu queria, é lógico que eu sou apaixonada pelo mar, eu sou apaixonada por animais, eu sou apaixonada por coisas aventureiras, assim, é um negócio que eu gosto bastante. Mas o que me faz persistir no mergulho é isso, assim, é uma sensação muito linda de você viver o presente, de você parar e perceber no coral e olhar um camarãozinho ali de 1 centímetro e daqui a pouco vem um peixe e daqui a pouco vem outro e daqui a pouco você tá aqui, mas tem uma tartaruga passando atrás de você. E ao mesmo tempo você tem que estar muito alerta, então você sempre mergulha em dupla, tipo a tua dupla tá bem, você tá com ar, olhar a profundidade para ver se não baixou demais. Então é uma série de coisas que tá acontecendo que não dá tempo de você ficar pensando, putz, como é que será? Ou ficar remoendo o passado. E isso, gente, é com tudo, tá? É lógico que não dá pra eu mergulhar todo dia. Inclusive, a última vez que eu mergulhei foi agora em agosto. Fazia muito tempo que eu não mergulhava e me preencheu de uma forma que depois um dia eu posso falar mais sobre isso, assim. Mas que o mergulho me preenche de uma forma que parece que é um presente que eu dei
para minha criança interior, sabe? Que quando assistia documentários da National Geographic, falava, meu Deus, que maravilhoso. Será que um dia eu vou conseguir ver tudo isso, esse mundo? Então, não sei, eu acho muito poético, assim. Mas eu não consigo mergulhar todo dia, né? Então eu acho que o crochê, ele me leva, porque ele é muito fácil. Mas pode ser escrever. E eu tenho tentado fazer isso, na verdade, nas coisas mais banais. Tipo, vou cozinhar. Eu gosto muito de ouvir podcasts ou assistir a outros youtubers que eu admiro. E às vezes eu coloco e eu vou, sei lá, cortar um alho, cortar uma cebola. E às vezes eu me peguei. E recentemente eu me peguei viciada, sabe? Em ter que assistir alguma coisa, em ter que ouvir alguma coisa. E eu acho que existe uma beleza de ficar no silêncio que traz produtividade, que traz criatividade, sabe? Eu lembro que quando eu tinha que ir em fila de banco ou fila de lotérica, que era um saco, mas que não era normal, assim, ter um smartphone, cara, eu lembro que eu ficava assim. E aí, do nada, ia pensando sobre as coisas, ia tendo ideias, e às vezes anotava, e nossa, podia fazer esse curso, nossa, preciso ligar pra minha avó, nossa, e aí é isso, e às vezes a gente vai hoje pra uma fila, cara, todo mundo tá no celular, fica todo mundo aqui anestesiado, e a gente às vezes não tem tempo de digerir as coisas, né, de pensar nas coisas, de ter ideia, de refletir, de entender se aquilo é pra você, se aquilo não é pra você, se você quer continuar naquele caminho, imagina, não dá tempo, né, de pensar tudo isso. Então, ano passado, eu comecei a me permitir momentos de pausa nessas pequenas trivialidades da vida, sabe? Então, vamos lavar a louça? Vamos lavar a louça. Vamos sentir a água aqui batendo, vamos pegar, putz, que nojo que tá essa panela, mas vou sentir tudo, entendeu? Ah, que legal, nossa, a espuminha, que cheiroso. Sabe? Mas isso é com tudo. Vai comer, cara, o que eu quero comer? E aí parar pra pensar, eu acho que eu vou fazer um risoto. Legal. Tem os ingredientes? Não tenho. Então vou no mercado e seleciono, que legal, qual que eu vou pegar e nanana. Então tem sido assim, gente, não é fácil não, tá? Eu fico falando, parece assim, uma vibe Amélie Poulain. Não é fácil, porque a gente tem que pensar que são milhares de cientistas de dados treinados para nos manter o quê? Viciados, não é mesmo? Nossa tela, no nosso celular. Mas é um esforço consciente que a gente às vezes tem que fazer. E eu acho que isso tem muito a ver com a saúde mental, sabe? De você estar presente. Uma outra coisa que Prad e eu temos feito, na hora das refeições, a gente não traz celular para mesa. Então é eu, ele e o Noah sentados juntos, conversando sobre o dia. Porque é muito fácil a gente pegar aqui, olhar e, cara, que exemplo que eu tô dando pro meu filho, sabe? Ele vai achar que isso é normal. Então, assim, essa é uma coisa que eu quero, sabe? Pro meu 2026. Não é uma meta, claro, que eu sei que a meta, ela tem que ser específica, dá pra medir, dá pra gente atingir aquela coisa de SMART, eu sei disso, mas é uma coisa que eu quero levar pra minha vida, sabe? Independente desse ano, ou é uma coisa que eu quero, sabe? Viver o presente, estar mais presente. Se eu tô conversando com alguém, eu tô conversando com alguém. Eu recebi amigos agora, fim de semana, que ficaram em casa. E, cara, que delícia, sabe? Conversar pessoalmente, sem ficar olhando pro celular, sem ficar... Você é a pessoa mais importante pra mim nesse momento. E fazer com que as pessoas se sintam assim, eu acho que... é muito lindo. E a gente sente, né, quando a pessoa faz isso. A gente sente quando a gente é a prioridade do outro e quando não é, a gente também sente, não é mesmo? Então, gente, que vocês encontrem tempo para vocês, para se desconectar, para ficar bem, para cuidar das coisas que te fazem feliz e para cuidar aí o que da nossa saúde, não é mesmo? E pra gente ficar tranquila, pra gente ficar o que cheio de esperança, porque senão a gente adoece, não é mesmo? Então é isso que eu desejo para vocês, um 2026 saudável, com paz, saúde, amor e todos os clichês que a gente... Porque é disso que a gente precisa mesmo, não é mesmo?